Olá! Você já parou para pensar que a maior prova de amor que você pode dar para a sua família é cuidar de você mesmo hoje? Eu sei que a gente se esforçou a vida inteira para construir um patrimônio, para dar o melhor para os nossos filhos. Mas o bem mais valioso que você pode deixar para eles não é material, é a sua independência. Não é sobre nunca precisar de ajuda, é sobre ter a liberdade de escolher, a energia para aproveitar cada momento, a tranquilidade de saber que você é uma fonte de alegria e não de preocupação. Recentemente, uma notícia trágica vinda do Japão acendeu um alerta em mim. Mostrou o extremo do que pode acontecer quando o cuidado se torna um fardo insustentável. Mas hoje, eu não quero falar de tristeza. Pelo contrário, esse é o assunto do vídeo de hoje. Como nós aqui no Brasil podemos construir uma fortaleza para um futuro diferente do Japão. Entender isso é a chave, não apenas para viver mais, mas viver com qualidade, autonomia e sendo a fonte de alegria. Nesse vídeo, eu, Dr. André Wambier, vou te dar um mapa. Eu vou te mostrar os 5 pilares práticos para construir uma velhice de ouro. E não são dicas vagas, são ações concretas que você pode começar a fazer hoje. E fica até o final, porque o pilar número 1 é a arma secreta contra o que mais assombra no envelhecimento. É o que transforma a obrigação de se cuidar em ser uma alegria de viver. Mas antes, já vai curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Compartilhando, você estará fazendo um gesto de amor. Aquele seu amigo, seu vizinho, seu irmão, que também precisa ouvir essa mensagem. Então, compartilha aí e me conta, qual é a sua maior motivação para se cuidar hoje? É ver seus netos crescerem? É viajar? E seja honesto comigo, de 1 a 10, qual o seu nível de preocupação com a sua independência no futuro? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Antes de erguermos nossos pilares, eu preciso que você entenda a raiz desse vídeo. No Japão, um país que admiramos pela longevidade, existe uma crise silenciosa e trágica. Lá quase 30% da população tem mais de 65 anos. E isso está gerando o que eles chamam de care killing, ou assassinato por cuidado. Estudos mostram que por lá, a cada 8 dias, um idoso é morto pelo seu próprio cuidador. E o mais chocante é que na maioria das vezes, esse cuidador não é um estranho, mas um familiar. O marido, a esposa, o filho, pessoas também idosas, exaustas, sem nenhuma rede de apoio, que chegaram a um limite físico e emocional tão extremo que acabam cometendo esse ato de desespero. Um dos casos foi de um senhor de 81 anos que cuidou da esposa em uma cadeira de rodas por 40 anos. Exausto, ele cometeu o crime e depois declarou no tribunal uma frase que me marcou profundamente. Se eu tivesse pedido ajuda para alguém, isso não teria acontecido. Eu não conto isso para te assustar. Eu conto isso como um chamado. A lição mais dura do Japão não é sobre a morte, é o perigo mortal do isolamento e da falta de preparação. A boa notícia é que nós temos a chance de escrever uma história diferente. E ela começa agora, com o primeiro tijolo da nossa fortaleza. Pilar número 5, o movimento que liberta. Ficar parado é a sentença para a dependência. E quando eu falo de movimento, eu quero que você pense em uma palavra, força. Sabe o que os cientistas descobriram? Que melhor prever quem vai viver até os 100 anos de idade com saúde? Não foram os marcadores genéticos ou exames de sangue complexos, foram testes simples de força. A força com que você aperta a mão, a velocidade com que você se levanta de uma cadeira e anda 3 metros, a capacidade de se equilibrar em uma perna só por 10 segundos, o famoso teste do Flamingo. O que todos esses testes mostram é que a força muscular é o fator determinante para o envelhecimento saudável. A perda dessa força, a sarcopenia, não é um problema só de idosos. Ela começa silenciosamente aos 30, 40 anos e é arquiteta das quedas, da fragilidade e da perda de autonomia. Mas a melhor notícia é que essa condição é totalmente evitável e tratável. Você pode construir músculos em qualquer idade. E eu vou te mostrar exatamente como com 2 estratégias principais. Estratégia número 1 é a armadura, construindo sua fortaleza muscular. Para ganhar músculo, você precisa desafiá-lo. O melhor exercício para isso é o treinamento de força, a musculação. Quando você levanta um peso, suas fibras musculares sofrem danos microscópicos. O corpo então repara esse dano, deixando o músculo um pouco mais forte e maior do que era antes.
Mas aqui está o segredo que muitos erram, a progressão. Se você usar sempre o mesmo pezinho, seu músculo se adapta e para de crescer. Você precisa de um estímulo cada vez maior. O que fazer hoje para construir uma armadura? Treine força, pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Se não gosta de academia, comece em casa, agachar e levantar da cadeira, flexões na parede, usar elásticos ou halteres leves. O importante é sentir o músculo trabalhar até cansar um pouco. Um profissional de educação física pode montar um treino seguro e eficaz para você. 2. Coma proteína. Músculo não é feito de ar, é feito de proteína. A regra para adultos com mais de 50 anos é consumir pelo menos 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Se você pesa 70 quilos, precisa de cerca de 84 gramas de proteína. Onde que se encontra isso? Nos ovos, nos iogurtes, nas carnes magras, frango, peixe e também na combinação de arroz com feijão, lentilha, grão de bico. Dê os tijolos que seu corpo precisa para construir os músculos. 3. Acelerador. Isso daqui é opcional. Se você já faz os 2 passos acima e quer um impulso extra, o suplemento com mais evidência científica para ganho de massa e força muscular é a creatina. Converse com seu médico sobre isso. Estratégia número 2. A oportunidade. O exercício que custa R$0. Agora vamos destruir a maior de todas as desculpas. Eu não tenho tempo, não tenho dinheiro. E se eu te disser que a sua arma secreta contra o sedentarismo está literalmente aos seus pés? Estou falando do humilde e poderoso lance de escadas. Acabei de fazer um vídeo sobre isso. Então, eu tenho que falar de novo. Uma gigantesca meta-análise, que é o selo de ouro da ciência, com mais de 500 mil de pessoas, mostrou que subir escadas regularmente reduz em mais de 24% o risco de morrer por qualquer causa. Incríveis 39% o risco de morrer de doenças do coração. Então, subir escadas é o exercício perfeito que força tanto os seus músculos quanto os seus pulmões e coração. É cardio e força. Também protege os ossos. O impacto força seus ossos a se tornarem mais densos, combatendo a osteoporose. E também turbina o cérebro, aumenta a BDNF, que é o adubo do cérebro, melhorando o foco, memória e lutando ativamente contra o envelhecimento cerebral. Vá devagar. O objetivo final é acumular de 3 a 5 andares por dia, todos os dias. Então combine isso com caminhada japonesa, em ritmo de conversa, 3 vezes por semana, e seu treino de força. Você terá o pacote completo para a longevidade. E agora o diagnóstico. Como você está agora? Pega um papel e uma caneta. Vamos fazer o teste SARC-F, que é um questionário rápido para avaliar seu risco de sarcopenia. Dê uma nota para cada pergunta. Pergunta número 1, sobre a força. Você tem dificuldade para levantar e carregar 4,5 quilos? Um saco de arroz de 5 quilos. 0, nenhuma dificuldade. 1, alguma dificuldade. 2, muita dificuldade ou não consegue. Segunda pergunta, ajuda para caminhar. Você tem dificuldade para atravessar uma sala ou um cômodo? 0, nenhuma dificuldade. 1, alguma dificuldade. 2, precisa de ajuda, uma bengala, um andador ou não consigo. 3, levantar de uma cadeira. Você tem dificuldade para se levantar de uma cadeira ou da sua cama? 0, nenhuma dificuldade. 1, alguma dificuldade. E 2, precisa de ajuda ou não consigo. Quarta pergunta, subir escadas. Você tem dificuldade de subir um lance de 10 degraus? 0, nenhuma dificuldade. 1, alguma dificuldade. 2, muita dificuldade ou não consigo. E a quinta pergunta é sobre quedas. Quantas vezes você caiu no último ano? 0, nenhuma queda. 1, de 1 a 3 quedas. E 2, de 4 ou mais quedas. Agora some seus pontos. Uma pontuação de 4 ou mais é um sinal importante de alerta. Indica que você precisa levar esse pilar de ganhar força muscular muito a sério e procurar ajuda profissional. Compartilhe sua pontuação aqui nos comentários. Vamos ver se você tirou 0. Mas esse 0 vale a pena tirar, né? Pilar número 4. O prato como engenharia. Você não colocaria combustível adulterado em um carro de luxo, uma Ferrari, né? Então, por que você faz isso com o seu corpo, que é muito mais valioso? A comida é a base, ela pode construir ou destruir sua saúde dia após dia. Eu vejo no consultório todos os dias pacientes que transformaram a saúde mudando o básico,
trocaram o suco de caixinha por água e frutas, diminuíram o sal ou trocaram por sal light, reduziram, cortaram o açúcar, passaram a cozinhar mais em casa, colocar mais azeite de oliva. Em poucos meses a pressão melhora, a disposição aumenta e os exames vêm outros. O melhor remédio está na sua feira. O que comer? O café da manhã comece com proteína. Troca o pão branco com margarina por 2 ovos mexidos, uma fatia de mamão. Isso te dá saciedade e energia de verdade para o dia. No almoço, monte um prato arco-íris. A regra é simples. Metade do prato com folhas verdes escuras e legumes variados. 1/4 com proteína magra, frango, peixe, ovos, grãos. E o outro quarto com carboidrato de qualidade. Arroz integral, batata doce, que eu acabei de fazer um vídeo também. Aipim. Beba água. A desidratação em idosos é comum e perigosíssima, podendo causar confusão mental e tontura. Deixe uma garrafa de 1,5 litro na sua mesa ou na bancada da cozinha e estabeleça a meta de terminá-la até o fim do dia. A regra de ouro é simples e poderosa. Descasque mais, desembale menos. Pilar número 3, a mente afiada e coração em paz. Um corpo forte com uma mente frágil é uma casa linda construída em um terreno arenoso. A saúde do cérebro é tão importante quanto do corpo, e a capacidade do seu cérebro de criar novas conexões, a neuroplasticidade, é real e poderosa em qualquer idade. Pense seu cérebro como um músculo. Se você só levanta peso da rotina e das mesmas preocupações, ele atrofia. Você precisa de exercícios novos para mantê-lo forte. E junto a isso, precisamos cuidar da nossa paz. O estresse crônico, a ansiedade, a amargura são venenos que adoecem o corpo. O que fazer hoje? Primeiro, desafie seu cérebro por 15 minutos. Escolha uma coisa nova. Baixe um aplicativo gratuito para aprender 3 palavras de um novo idioma. Assista um tutorial no YouTube para aprender a fazer algo que você não sabe fazer. O ato de aprender, de se sentir um pouco confuso no início, é o que cria as novas conexões e protege sua mente. Segundo, faça uma higiene emocional por 5 minutos. Sente-se em silêncio, feche os olhos e respire fundo 10 vezes, focando apenas no ar que entra e sai. Ou coloque uma música que te acalma e apenas ouça. Isso não é misticismo, é fisiologia. Você está diminuindo o cortisol, o hormônio de estresse, protegendo o seu coração. Pilar número 2, a medicina como sua aliada. Muitos têm medo de ir ao médico, medo de descobrir algum problema. Quero te convidar a mudar essa visão. Ir ao médico não é procurar doença, é garantir saúde. Pense no seu médico como copiloto de um avião. E você como piloto. O copiloto ajuda a checar o painel, a interpretar os sinais, mas você é quem está no comando. Prevenir é a maior prova de inteligência em saúde. É infinitamente mais fácil, barato e menos sofrido controlar a pressão do que lidar com as sequelas de um AVC, por exemplo. O que fazer hoje? Crie sua pasta de saúde. Pegue uma pasta simples e coloque lá dentro o último exame de sangue, de imagem, a lista exata dos medicamentos que você toma, com as dosagens. Seja o diretor da sua saúde. Antes de ir à próxima consulta, anote em papel 3 perguntas que você quer fazer ao seu médico. Não saia do consultório com essas dúvidas. Seu médico é seu melhor consultor. E você é o maior interessado no sucesso dessa sua empresa, que é a sua vida. E agora o pilar que sustenta todos os outros. Aquele que, se bem construído, nos blinda contra o desamparo e transforma a obrigação de se cuidar em uma alegria de viver. Pilar número 1, a riqueza dos laços sociais. O oposto da doença não é saúde, é a conexão. O isolamento é um dos maiores inimigos da saúde da terceira idade. Estudos mostram que a solidão crônica é tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia. Ela é o terreno fértil para a depressão e acelera o declínio cognitivo. Aquela pessoa que tem chance de ter demência, ela vai ter demência mais rápido. Foi o isolamento, tanto do idoso quanto do cuidador, que levou a tantas tragédias no Japão. Pense comigo, de que adianta ter pernas fortes se você não tem para onde ir? De que adianta uma mente afiada se você não tem com quem conversar? Os outros 4 pilares te dão a ferramenta. Esse pilar te dá o propósito. O que fazer hoje? Primeiro, a regra dos 3. Pegue seu celular agora. Pense em 3 pessoas queridas com quem você não fala há mais de um mês. Mande uma mensagem simples para cada uma delas.
Oi, lembrei de você hoje. Espero que esteja tudo bem. Um abraço. Apenas isso. Plante uma semente da reconexão. Segundo, seja um conector. Não espere convite. Chame para um café, para uma caminhada na praça, para um jogo de cartas. Ofereça sua ajuda, sua sabedoria, seu tempo. Ser útil e sentir necessário é o melhor antidepressivo que existe. Construir sua rede de afeto é a sua maior segurança para o futuro. Aí está, um mapa para sua velhice de ouro. Movimento como sua armadura, alimentação como seu combustível, mente ativa como uma bússola, medicina como seu painel de controle e os laços sociais como seu maior tesouro. Não se trata de evitar a morte ou de não envelhecer. Trata-se de abraçar a vida com toda a força, com poder de escolha, com dignidade e com alegria até o último segundo. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, é o maior e mais profundo ato de amor que você pode praticar por você e por todos que te amam. Gostou do vídeo? Lembre de curtir, compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse mapa. Vamos criar juntos uma revolução do bem-estar. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar uma recomendação aqui ao lado, meu vídeo sobre subir escadas. Meu nome é André Wanger, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!